Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais o programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz. Nesse programa, nós estudamos todos os livros da chamada série André Luiz. E nesse momento, estamos estudando o 4º livro da série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. Mas, como sempre fazemos, antes de iniciar os programas da Web Rádio Cristo Consolador, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora, aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo, que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar um pensamento a Deus e acompanhem conosco essa pequenina prece de abertura, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de toda essa espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cruz Consolador, começa agora, enfim, mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Né? Muito bem. Bom, nós hoje vamos iniciar um capítulo novo do nosso livro, né? Nós já estamos no meio do livro. Hoje é o início do capítulo 11, cujo título é Amigos Novos. Porém, como sempre fazemos também, antes de iniciar um novo capítulo, nós revemos tudo o que foi estudado no capítulo anterior. E o capítulo anterior, o capítulo 10, cujo título é Fogo Purificador, né? Fogo Purificador, nos trouxe as seguintes informações. Vejamos. Descreve
A atuação do fogo purificador nas regiões trevosas e a consequente mudança da casa transitória para outro local de trabalho. Padre Hipólito informa André Luiz que a instituições socorristas, como a casa transitória, alçam voos de grande distância para estagiar em outras localidades. B. As leis da matéria conhecidas pelo homem na crosta não são as mesmas da matéria quintessenciada. C. As descargas elétricas do átomo etéreo fogem à concepção humana. Olha que interessante. D. Nos círculos carnais, somos prisioneiros dos sentidos físicos, vendo, ouvindo e sentindo, dentro de limites muito estreitos. Zenóbia toma providências para a urgente mudança da casa transitória, tendo em vista a passagem próxima do fogo purificador, e esclarece que os sofredores do abismo que buscarem o amparo da instituição somente deverão ser recolhidos se apresentarem em torno de si círculos luminosos, identificando-lhes a sinceridade de suas rogativas. Os desintegradores elétricos, destinados a queimar os resíduos mentais inferiores, se aproximam com relâmpagos, trovões e tremores nas bases do abrigo de Fabiano, provocando um movimento inusitado de trabalhadores para fortalecer a vigilância exterior, que deve filtrar a entrada dos sofredores que dela se aproximam em busca de socorro, ouvindo-se ensurdecedora algazarra com pedidos de socorro. Muitos dos que se aproximam exibem círculos negros com intensidades variadas, estando entre eles o verdugo que provocou a revolta em André Luiz, o qual ajoelha-se e pede ajuda, sentindo-se ameaçado, mas não convertido, pois apresenta forte manto negro em torno de si. Surge um grupo de sofredores, de mãos entrelaçadas, que canta louvores ao Senhor e apresenta auréolas de luz. E chega a volitar por cima dos que lhe pretendem interromper a marcha em direção ao abrigo, chegando extenuados, sendo socorridos em macas pelos abnegados enfermeiros. Durante 4 horas, a tempestade se mantém ativa, conjugando todas as forças da natureza, que parece se revoltar contra a criatura, mas, na verdade, é o apelo, a renovação endereçada por Deus a todos indistintamente. A instituição é preservada de qualquer dano, junto com todos os seus trabalhadores e os que nela se recolheram. Zenóbia informa que, além dos aparelhos elétricos para seu melhor desempenho no voo de saída, a casa transitória necessita de emissões magnético-mentais e lê na Bíblia o Salmo 104 em voz alta e solene. O abrigo de Fabiano se movimenta em sentido vertical. Depois, toma o sentido horizontal para mais além, descer e se fixar em região de substância densa, mas menos pesada e menos escura, preparando-se todos para novas e complexas atividades benemerentes. Ok? Bom, agora, então, vamos ao início do estudo do capítulo 11, Amigos Novos. Ok? Então, vamos lá. Capítulo 11, Amigos Novos. Conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo
dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Ou seja, o André Luiz, depois que a Casa Transitória chegou nesse ponto, né, ele e alguns amigos reuniram componentes, equipamentos, aliás, necessários ao trabalho que eles iriam desempenhar na crosta e partiram. Né? Partiram da instituição socorrista em direção à crosta. Jerônimo, então, estava apressado, né? Muito diligente, ouvindo os vários ambientes em que ocorreria a atuação deles. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a Casa Transitória, para maior eficiência no dever a cumprir. Ou seja, eles fariam todo o trabalho, né, sem se distrair com nenhuma outra coisa e manteriam um constante contato, né, constante comunicação com a Casa Transitória para que pudessem desenvolver o trabalho com maior eficiência. Naturalmente, explicou o delegado, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro, e a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, conduzi-los-emos até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Intrigado ao verificar tanta cautela, perguntei, ou seja, eles estão indo para uma missão na crosta, onde eles irão auxiliar espíritos que estão prestes a desencarnar. Né? E aí ele diz que eles serão levados, né, para a casa transitória durante o desprendimento do sono, para que eles comecem a se habituar com a nova realidade que irão viver. Né? E aí o André está com algumas dúvidas, e aí ele começa. Meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Olha que pergunta interessantíssima que André Luiz faz aqui ao assistente, né, Jerônimo. Será que todas as mortes que ocorrem, né, na crosta terrestre, a pessoa que vai desencarnar recebe todo esse auxílio, né? Tem essas equipes de socorro que amparam o momento de desligamento? Será que com todo mundo é assim, toda e qualquer circunstância? Vejamos o que o amigo aqui irá responder, né? O amigo sorriu com indulgência, na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente e esclarecido. Em absoluto. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos atrapalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Olha que coisa interessante aqui, né? E que ele está colocando. Não é todo mundo, né,
Não são todas as pessoas que recebem esse tipo de acompanhamento no momento da desencarnação, né? Ele diz que, em geral, né, obedecem simplesmente à lei, né? Ou seja, existe todo um processo que ocorre automaticamente, né? Automaticamente, sem haver a necessidade da intervenção de ninguém. Digamos assim, o corpo perde a condição de abrigar o espírito e, a partir daí, se dá a separação do corpo e do espírito. Sentindo minha estranheza, Jerônimo prosseguiu. Não se trata de prerrogativa injustificável nem de compensações de favor. Pois é, a pergunta que vem em seguida, né? Mas por que alguns têm esse tratamento diferenciado, né? E aí o Jerônimo foi logo respondendo para o André, né? Que não era uma prerrogativa sem razão, né? Uma atenção especial gratuita, nem era nenhum tipo de compensação por algum tipo de favor. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que o superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se mistura ao servidor fiel, ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. Ou seja, pelo que nós entendemos aqui, né? Quando temos alguém que, durante a sua existência na matéria, muito colaborou com a prática do bem, né? Muito colaborou com os amigos espirituais, então, aqueles que o assistiram durante a encarnação também irão assisti-lo durante o momento do desprendimento do corpo de carne. Né? Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas por todos os flancos. Notava que criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era, porventura, cheio de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos, fervorosos na fé, haviam sido pasto de férias. Os continuadores do mestre foram vítimas de tremendas provações, e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. Aí, quando o André ouve isso, ele fica se questionando, né? Mas como é que pode? Né? Se mesmo no cristianismo primitivo, aqueles que mais seguiam as orientações de Jesus eram enviados para o circo de Roma para servir de pasto às feras, né? Ou tinham morte ainda mais dolorosa. E todos os discípulos de Jesus, à exceção, nós sabemos, de João, tiveram mortes terríveis, inclusive o próprio Jesus.
Como pode? O assistente percebeu o jogo de raciocínios que se me desdobrava no íntimo e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A concepção humana do socorro divino é vigiada desde muitos séculos. Olha que interessante, né? Olha que interessante. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo do sátrapa. Gente, o que é sátrapa? Vejamos aqui, né? Indivíduo muito poderoso e arbitrário, déspota, né? Então, aqui, né, o que ele está nos explicando é que nós temos, né, a tendência a imaginar que Deus vai nos auxiliar, nos protegendo dos déspotas. Espera perpetuidade de favores materialísticos e injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. Costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios, enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva. Os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Ou seja, o socorro, né, como ele diz aqui, não é aquele socorro que nós imaginamos que é de livrar a pessoa dos seus algozes, né? Mas justamente é o socorro, né, nas oportunidades de trabalho do anilamento. Ele vai dizendo aqui, oportunidades encontradas nas feridas, nas dores, nos suplícios. Né? Enquanto predomine na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados, né? Enquanto predomine na crosta planetária os impulsos da animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Olha isso. Aqueles que recebem a bênção de Deus são justamente aqueles que estão mais sofrendo. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. Ou seja, isso acontecendo para servir de exemplo aos demais, não é? A forma como esses servidores enfrentam as dificuldades. O que quase sempre parece sofrimento e tentação constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Olha isso, gente.
Olha isso. Que diferença, né, de visão. Né? Que diferença de visão. Ele aqui colocando que a visão do socorro divino não é aquela que nós imaginamos, que é nos livrar dos problemas, mas justamente nos oferecer problemas, dificuldades, dores, desafios, para que dessa forma, passando por eles, nós cresçamos espiritualmente. O argumento era lógico e incisivo. E porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores, ou seja, André resolveu calar, né? Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos a certa casa humilde, na qual, em breves minutos, nos apresentava ele, determinado companheiro, em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. Ou seja, eles foram a um determinado local, né, uma cidadezinha no interior, uma casinha humilde, onde alguém estava ali em condições muito precárias, talvez prestes a desencarnar, com uma enfermidade de nome cirrose hipertrófica. É Dimas, exclamou, indicando o enfermo, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Então, nós temos aqui esse trabalhador, Dimas, que é o quê? Assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo de descanso construtivo. Ou seja, o Dimas era um habitante lá da colônia espiritual, reencarnou, está há mais de 50 anos reencarnado e trabalhando, né? Trabalhando mediunicamente, fazendo tudo aquilo que ele pode, né? Para ajudar os necessitados e sofredores durante esse tempo, né? E, obviamente, agora, no momento em que ele tem o direito de retornar ao plano espiritual, já que cumpriu a sua tarefa, e descansar das labutas vividas na Terra, ele vai receber a assistência dos amigos espirituais que vão ajudá-lo nesse momento de desligamento, né? O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora chegado para ele o tempo de descanso construtivo. Exatamente, né? É muito interessante isso, quando a gente tem uma oportunidade de viver, né, uma encarnação praticando bem, né? Fazendo todo bem ao nosso alcance. E é muito interessante quando ele diz, né, que o Dimas, né, se fez credor de dedicação, né, pela renúncia
com que ele sempre conduziu o trabalho dele, né? De auxílio, de divulgação, de socorro. E agora ele efetivamente, né, vai descansar, né? Vai ter um descanso construtivo, não um descanso ocioso. Olha como ele coloca aqui. Chegou para ele o tempo do descanso construtivo. Ou seja, ele vai sair da crosta, vai para o mundo espiritual e vai, de repente, descansar daqueles trabalhos tão pesados, né? Daquelas missões tão difíceis que ele desempenhava na Terra, e vai, obviamente, continuar trabalhando no plano espiritual, só que talvez não com tanto sofrimento, né? Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice. E Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Ou seja, o ambiente já estava todo bem imantado com a visita de amigos espirituais, estava tudo iluminado, né? E o Dimas observou, né? Pôde observar a presença dos amigos espirituais ali junto a ele, né? Ele fechou os olhos e viu, né, com a visão da alma, os preparativos que estavam acontecendo ali, e ficou feliz, né? Ficou animado. O enfraquecimento do físico do Dimas já chegará ao máximo, né? Ou seja, aquele corpo já não tem mais condições de abrigar o espírito, né? E ele, né, ele ia conseguir deixar o aparelho corporal, o corpo físico, com uma certa facilidade, uma extraordinária facilidade, nos diz aqui André Luiz. Fixando-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiante, né? Ou seja, o Dimas olhando para eles, estava ali perto da cama, né? E começou a fazer uma prece, uma ardente prece, pedindo a eles a sua colaboração. Estava exausto. Dizia, no entanto, mantinha-se calmo e confiado. Ou seja, embora ele estivesse se sentindo muito cansado, ele estava ali calmo, confiante, né? Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto, né? Então, o André se aproximou ali do Dimas, começou a lhe dar uns passes, né? E ele começou a sentir um certo alívio, né? Pelos passos recebidos. Seguinte ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Né? Eles estão ali naquele preparo, né, para o desligamento do Dimas. Então, o Dimas ali já observou o trabalho dos amigos espirituais, né? Jerônimo, especificamente, dirigiu ao Dimas algumas palavras de encorajamento e disse que voltaria mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves minutos, 2 amigos espirituais dele vieram ter no quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos depois que nos havíamos afastado. Após rápida visita aos interessados, reuni-los em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo
da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Ou seja, o Jerônimo convidou o André e os demais para saírem do quarto, né? E explicou a eles, né, assim que eles se afastaram, que havia ocorrido, né, uma visita bem rápida e curta e que ele iria reunir todos, né? Iria reunir todos aqueles que estavam ali para auxiliar, né? Ali na casa transitória, de modo a preparar os trabalhadores para esse fenômeno da libertação, né? Ou seja, eles ficariam ali a noite toda. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Né? Ou seja, então eles já visitaram o primeiro, que é Dimas, que está ali com cirrose hipertrófica, né? O Dimas, de uma certa forma, já percebeu a presença deles. Eles já disseram que vão voltar, né? E dali da casa do Dimas eles passam, saindo daquela cidadezinha do interior, não sabemos qual é, e foram para o Rio de Janeiro. Ele diz que eles utilizaram a volitação prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado, após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade de criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Ou seja, já haviam conjecturado de construir meiozinhos, né, de transporte para uma pessoa, mas ele diz aqui, né, que é um trabalho, né, que teria muito problema, né, inicialmente, em virtude do peso do corpo físico, dos cuidados que a máquina requeriria, os riscos da viagem, ou seja, todas aquelas dificuldades, né? Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Ou seja, eles foram volitando, né, de um lugar da cidadezinha do interior até o Rio de Janeiro. Embora a atmosfera ali fosse pesada, né, eles conseguiram, né, volitar. Né? Ele diz aqui que eles descansaram, né, estavam descansados, bem dispostos, e que tinham conseguido facilmente volitar, apesar da densidade do ambiente. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Terras e vales, rios e arroios, marcando cidades e vilarejos, sob o espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho específico. Olha que lindo, né? O André está dizendo que ele nunca viu a terra tão bonita, né? Ele nunca viu assim, nunca teve a oportunidade de ver o espetáculo da aproximação da bruxa, né, tão belo, né? E ele olhava serra, vale, rios, né, arroios, todos eles assim pontuando cidades e vilarejos, né, sob um sol muito bom. E aí toda aquela visão falava muito ao coração, a sensibilidade do André com relação à bondade de Deus, né?
que reunia as suas criaturas em um ambiente tão bonito, né? Tão bonito. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai, felicitava meu espírito. Exatamente, né? Eu acho que isso ocorre com a gente, até mesmo aqui, em algumas ocasiões, não é? Muitas vezes nós vamos a locais tão lindos, né? A natureza tão linda, tão perfeita, que só nos ocorre efetivamente agradecer a Deus por tanta beleza, por tanto que o Pai nos oferece, né? Tudo que nós temos tantas coisas a agradecer, a vida, a família, a saúde, o local onde habitamos, as belezas que podemos ver diariamente, né? Tantas coisas temos a agradecer, né? E aí ele diz, André fala, pensamentos de louvor ao Eterno Pai, felicitavam o Espírito. O casario compacto do Rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Ou seja, eles primeiro foram no interior e encontraram Dina. Agora, né, no local, no Rio, né, ou seja, penetramos, né, no Rio de Janeiro, o casario compacto no Rio achava-se agora à nossa vista. Não demorou muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com a enternecedora paisagem doméstica. Aí ele fala, quem eles encontraram? Um cavaleiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a 2 pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Então, um senhor, né, com tuberculose, já bastante aquebrado, estava recostado num divã, conversando com 2 crianças, né? Com 2 crianças de mais ou menos 6, 8 anos. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo passou a ouvi-lo junto de nós, agradavelmente surpreendido. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Sim, Carlindo. Ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-se-lhe mais terno o olhar e continuou ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que esse. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças, de olhos úmidos, protestavam com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo e eu estarei com vocês sem que me vejam. Olha que sabedoria desse pai, né? Como ele está explicando para as crianças a sua desencarnação próxima, né? Dizendo que seu corpo já não tem mais condições de mantê-lo, né? E que ele vai receber de Deus um outro corpo, né? E
que vai velar por eles nesse outro corpo, embora eles não o vejam, e que é a mamãe que vai cuidar deles. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente, seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Olha que coisa linda, né? Esse pai está dizendo para os filhos, né? Falando para eles que a morte não existe, que eles vão estar juntos, né? Mesmo que eles não o vejam. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha a imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas. E depois de longa pausa, tornou o enfermo, dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlinhos, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno, a fim de parecer valente, e respondeu: eu acredito como o Senhor que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará, em pouco tempo, as energias. Olha só. Que coisa, né? Houve comovente interregno. O assistente Jerônimo não desejou quebrar tal a significação moral da cena cariciosa. Exatamente, né? Esse paizinho aqui, com plena convicção de que a morte não existe, de que a vida continua, de que estão apenas vivendo, estão apenas prestes a viver uma separação temporária, está ali preparando os filhinhos para esse momento, né? Dizendo, estimulando os filhos a não acreditarem que ele irá desaparecer, que ele irá virar fumaça, mas que ele irá para um outro lugar, receberá de Deus um corpo sadio e de onde ele estiver, estará cuidando e velando por eles, né? Muito linda essa maneira desse pai apresentar aos filhinhos a sua próxima desencarnação, né? Bom, vamos parando por aqui. Iremos saber o que vai acontecer na próxima semana, né? Com a continuação do nosso estudo, ok? Então, um grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.